A paz do Senhor, queridos, preciosos irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Em 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, nascemos separados de Deus, cegados pelo pai da mentira, por causa do contrato de Adão e Eva, que assinaram a independência de Deus e entraram debaixo da conversa do inimigo. Então o ser humano recebeu como presente fortalezas mentais que geram imaginações e pontos de vista, sofismas equivocados. O homem está debaixo de um cativeiro, não é? E ele só pode ser liberto pelo conhecimento de Cristo, da verdade. Aleluia! Conhecereis a verdade vos libertará. Não tenho maior alegria do que ver meus filhos andando na verdade, diz a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Queridos e amados irmãos, em 2 Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Procurando uma pessoa cujo coração esteja inteiro nele. Coração sincero, né? Quebrantado, Deus não desprezará. Coração inteiro significa alguém que o está buscando de todo o coração. Jeremias 29:13 diz que quando alguém busca Deus de todo o coração, né, o encontra, para se mostrar forte a esta pessoa. Irmãos, desde a queda, quando o homem, né, tirou Deus do seu coração, morreu espiritualmente, né, caiu para a dimensão da alma. Então o homem ficou em trevas, não é? E ele perdeu o entendimento verdadeiro. E passou a ser enganado pela mentira, né? Efésios 2:2 diz que todos nós estávamos sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar. Do berço até a sepultura, o homem, ele é cegado e ele é enganado, roubado. Agora, o que nós vemos, preciosos irmãos, é que a verdade vem com a sua luz e vai iluminando, né? O mundo está em trevas, mas sobre ti vai nascendo a luz do Senhor. E na luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, vamos vendo agora como Deus mostra quem somos, temos e podemos em Cristo. É um processo gradativo. Provérbios 4:18 diz que a luz do justo vai brilhando mais e mais. Por que é um processo? Porque vai limpando o coração, né? Mateus 5:8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, à medida que nós vamos respondendo a palavra genuína, que nos chama o arrependimento e a conversão, e vamos entregando o nosso coração em oração, jejuns, madrugadas com Deus. Aleluia! O Senhor vai sarando o nosso coração, né? Nossa alma. Assim como Ele fez o nosso espírito, né? Que nos retirou do império das trevas e nos fez assentar nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Agora Ele está fazendo com a nossa alma. Está iluminando, né? Tirando toda a programação anterior, renovando a mente pela palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 1 e 2, não é? Olha só, o que estamos vendo então é que à medida em que nós vamos entregando nosso coração para o Senhor, Ele vai libertando, nós vamos sendo realmente transformados. Então aquela programação anterior vai dando lugar à verdade que Deus vai implantando. Que coisa linda! Deus vai ganhando espaços, não é? Então, nós que tiramos Deus do primeiro lugar, o homem nasce separado de Deus, idólatra, contaminado pelo pecado, né? Davi dizia no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, né? Então o homem nasce assim. Agora, à medida em que ele vai se voltando para o Senhor, como um zambujeiro espinhento, ele é enxertado na oliveira, a seiva vai passando e vai mudando a natureza dele, né? Então a alma vai sendo transformada e vai começando a dar frutos. Ela vai começar a pensar diferente, ver diferente, falar diferente. Nós vamos aprendendo a cooperar com Deus. Então esse processo de santificação é um processo maravilhoso de libertação daqueles que foram salvos. Então vamos sendo comunicados, né? 1 Coríntios capítulo 2, 9 em diante, diz que o Espírito Santo foi dado para que nós venhamos a saber qual é a vida transbordante que recebemos gratuitamente em Cristo, a qual está oculta aos olhos, por causa da queda dos ouvidos. Por que não vivemos por vista, mas por fé? 2 Coríntios 5:7.
Porque, por vista, tudo que vemos são os efeitos da queda, né? Em todo lugar que olhamos, algo está faltando. Deus fez tudo perfeito, mas o mundo se tornou imperfeito pela administração do diabo. No entanto, a matéria imperfeita pode ser comunicada. Efésios 3,10 diz que nós comunicamos principados e potestades. Assim como Jesus falou com a figueira, né? E aquilo que estava alimentando a figueira, a raiz escondida, morreu primeiro. Assim, o inimigo que está alimentando este mal, ele vai sair. Então, aquilo vai ser agora alimentado pela graça. E aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo. Uma nova administração, a entrada da luz, a saída das trevas. Então, o que nós estamos vendo é que o homem deixou o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, né? Com todas as suas forças, toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Por tirar Deus do primeiro lugar e colocar no seu lugar os ídolos, o pecado, o homem, ele começa a ver então o pecado como melhor do que Deus, né? Para ele, consagração, renúncia é sofrimento. E se entregar ao pecado é liberdade, quando na verdade o engano do pecado é que a pessoa está no anzol, o pecado, o salário é a morte, e ele pensa que é livre. O maior trabalho do inimigo é enganar os que ele está prendendo, que são livres. Que o pecado liberta, quando na verdade está dando legalidade para o inferno, né? Naquele dia o pai vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, está contaminado. E a pessoa vai descobrir tarde demais que o salário do pecado é a morte. Nós, então, estamos nos limpando. Apocalipse 22:11 diz que aquele que está se limpando, continue se limpando. Por ter colocado Deus em segundo, terceiro, quarto lugar, e não visto, né, Deus como realmente Ele é, digno de toda adoração, lá em Romanos capítulo 1, né, versículo 21, versículo 24, versículo 28, fala que por conhecerem a Deus e não darem a Ele glória, não darem a Ele o primeiro lugar, a pessoa vai se tornando cada vez mais tola e vai se apaixonando pelas trevas, pelo pecado, né? Amaram mais as trevas do que a luz, né? Agora o caminho de volta é pintado pelo inimigo como perda, né? Arrependei-vos e convertei-vos, quando na verdade é voltar-se para aquela vida melhor ainda do que Adão tinha no paraíso, porque nós podemos comer da árvore da vida. Então o inimigo fala: não, fique aqui no cativeiro. Esse negócio de se arrepender e voltar-se para Deus e ter vida transbordante é menos do que o prazer do pecado. Você vai abrir mão do pecado, do mundanismo, você vai ficar sem nada. Então o inimigo, ele prende as pessoas dizendo que o cativeiro dele é melhor do que a vida transbordante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. São fortalezas, né? Então, por ter colocado Deus em segundo lugar, visto o pecado como melhor do que Deus, então o que acontece? Nós não conseguimos ver Deus maior do que as nossas lutas. Essas coisas estão intrinsecamente ligadas. O quanto o homem está afundado nas trevas, ele vê as trevas maior do que Deus. Você está vendo o presente, a isca e o anzol? Quanto mais eu me afundo nos presentinhos das trevas, mais eu vejo as trevas maior e ameaçadora do que Deus. Por ter desprezado a Deus, agora, e se afundado nas trevas, eu vejo as trevas maior do que Deus. Então, se as trevas dão um presente, um pecado, um prazer no pecado, falso engano do pecado, não é o prazer enganoso do pecado. Se eu me afundo no prazer do pecado, lá está a isca e o anzol. Veja só, a isca e o anzol. A isca, o prazer do pecado. O anzol, a cegueira espiritual. São intrinsecamente ligados. Quanto mais eu me afundo no prazer do pecado, mais o anzol que faz com que eu veja as trevas maior do que Deus. Você está vendo? São níveis de cativeiro e cegueira. O diabo usa a isca para cegar através do anzol. Então, quando eu vejo o pecado melhor do que Deus e não renuncio, estou com as minhas vestes sujas, o diabo põe fortaleza através dessas brechas da sujeira, são espíritos imundos, e eu não consigo crer que Deus é maior que a enfermidade que me ataca. Posso até me esforçar, mas eu não consigo ver Deus maior do que aquela dívida. Então, o nível de ansiedade é o nível do cativeiro. O nível em que Satanás está me cegando, entende?
A ansiedade é não conseguir ver Deus maior do que aquilo que eu estou enfrentando. Eu me vejo sozinho, sem recurso, eu vejo Deus não me ouvindo, distante, e me vejo em apuros, quando a Bíblia diz em Romanos 5,17 que os que tomam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então eu oro, mas eu duvido no meu coração. Marcos 11, 23 e 24 diz que se eu disser e não duvidar no meu coração, o que eu disser será conforme eu digo. Eu vou conseguir dizer e perseverar naquela confissão, como Abraão por 25 anos, como Josué e Caleb por 40 anos, eu vou conseguir crer e confessar, mesmo que por um tempo eu não vi a semente germinar e frutificar. Aqui está a fé do Novo Testamento, é conseguir crer a ponto de dizer, e mesmo não vendo nenhuma evidência no visível, perseverar crendo e dizendo. Coisa tremenda, né, meus irmãos? Abraão foi salvo através da fé perseverante. A fé e a perseverança, né? Então veja só, quando a pessoa ela está em trevas, as trevas cegam o entendimento e ela não consegue ver que Jesus a curou. Ela quer, ela se esforça, mas no fundo ela duvida. Entende? A dúvida supera. Enquanto o inimigo está reinando, a dúvida supera. O medo supera. A preocupação supera a fé. A pessoa quer ver Deus maior. Ela lê na Bíblia e ela quer, ela se esforça para ver Deus maior. Ela põe a mão e diz, em nome de Jesus, aquilo lá não sai. Porque lá no fundo, ela vê aquilo ali como maior que Deus. É assim que nós nascemos. Vendo tudo maior que Deus. Vendo os problemas já resolvidos na cruz do Calvário como ameaçadores. Aquilo que Jesus colocou embaixo dos nossos pés, Efésios 22, nós nos vemos sobre nós nos dominando. Aí está o espírito do erro. Aonde ele entra, ele cega e engana. Enquanto ele está cegando e enganando, o pecado é melhor do que Deus, ou seja, a pessoa que está sob o domínio do pecado, ela vê o pecado, o vício, a carnalidade, a idolatria melhor do que Deus. Ela vê. Ela quer se apaixonar por Deus, mas o que mexe com ela é avareza, idolatria, impureza sexual, soberba. Ela quer se apaixonar por Deus, mas o coração dela está apaixonado, né? Está apaixonado, né? Pelas obras das trevas. É assim que o homem nasce, amando as trevas, programado para achar que perder o pecado é perder a alegria. Quando o pecado traz tormento, escravidão e morte, o diabo pinta o pecado, né, a isca, como um prêmio. Então veja como o pai das trevas, o pai da mentira, né, enganou a terça parte dos anjos e engana bilhões de pessoas. Veja como nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Ele consegue usar de marionete bilhões de pessoas no planeta Terra. Porque olha só a palavra de Deus e o Espírito de Deus para libertar, meu irmão. A pessoa está tanto tempo dentro da igreja e ela ainda é escrava da ansiedade, do medo, da preocupação. Ela ainda é escrava do pecado e acha que aquele pecado tem que ficar. Então você veja o nível do engano. É como você pegar um peixe de água salgada, né? E vai fritar ele, tem que pôr sal porque ele não tem sal. Quer dizer, ele viveu, cresceu na água salgada e não tem sal. Assim o cristão, ele vive na religião, mas ele não rompe esse nível de revelação, intimidade, revelação, intimidade, revelação. Mais intimidade, mais revelação. A religião não treina isso. Obras profundas, né? Sara superficialmente. Agora você já está salvo, vamos buscar bênção com o coração sujo, coração preocupado, né? Vamos fazer a obra para ver se Deus recompensa, né? Então você está vendo o que o inimigo fez com a raça humana? Então agora, você e eu que estamos ouvindo essa série, nós estamos falando sobre voltar à sinceridade, à verdade, à humildade, entregar o coração para valer, em orações, jejuns, vigílias a Deus, para que Deus tenha, né, novos espaços e oportunidades para ir libertando o nosso coração. Assim, à medida que vamos devolvendo, com gemidos e súplicas, vamos devolvendo o nosso coração para Deus, e ele vai ficando cada vez mais precioso, né?
Ele vai retomando o primeiro lugar e vamos renunciando ao pecado. Senhor, eu tenho tristeza disso, eu não quero isso no meu coração. Não poupamos, não temos misericórdia, nem dó, nem pecado de estimação. Dizemos, Senhor, isso tem que sair da minha vida, e vamos orando e Deus vai limpando o coração, entendeu? E vamos entregando o coração e dia a dia Deus vai sarando, né? O nosso coração e o nosso entendimento. Aquele coração que estava duro, cego, entenebrecido, vai sendo iluminado, iluminado, iluminado. E vamos percebendo cada vez mais que Deus é grande. Aí a preocupação vai dando lugar para a fé e o pecado vai dando lugar para amarmos a Deus, a palavra de Deus, amarmos as pessoas, amarmos as boas obras, estarmos envolvidos com a verdade. Então nós que estávamos nas trevas, finalmente estamos entrando cada vez mais na luz da verdade. Olha só que coisa tremenda. Então, meus amados irmãos, à medida que vamos entregando o nosso coração de verdade, e Deus vai inclinando, né, como diz o Salmo 119, versículo 32 e 36, Senhor, quando o Senhor libertar o meu coração e inclinar ele para o Senhor, eu vou andar no teu caminho. Aí o nosso desempenho começa a mudar, nós começamos a ter mais ânimo para a oração, para a leitura bíblica, uma motivação para estar no meio dos irmãos todos os dias, estudando a palavra, porque nós temos um propósito. Sabemos que o Senhor quer nos libertar. Sabemos que o Senhor quer nos iluminar e nos fortalecer para o bem. Jeremias 15:11. Aí o que você vê, preciosos irmãos, queridos que estão nessa série conosco, você vai vendo que Deus vai colocando tudo no lugar. Nós vamos vendo realmente que Deus é maior. Quando nós oramos, nós oramos. Oramos sim, não ansiosos, né? A gente ora vendo Deus maior que aquilo. Como na igreja primitiva. Quando você chega numa pessoa que está, por exemplo, doente, e você é carnal, mundano, sem consagração, você fala, essa doença é grave, olha, que essa pessoa vai morrer. Que doença grande, que doença, olha essa doença, o inimigo caprichou, não tem jeito mesmo, olha essa doença, tá complicado, entendeu? Mas à medida que você começa a ver Deus grandão, né, como eu disse que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando um homem ou mulher, o coração esteja inteiro nele para se mostrar forte com este homem, aí entra na equação, problema mais Deus igual milagre, né? Jesus disse, eu vou orar e Deus vai ser glorificado, esse homem vai ser curado. Então quando você começa a ver Deus e Deus vai ultrapassando o visível, então você começa a orar vendo Deus maior que aquilo. Vendo Deus como alguém capaz, né, onipotente, perfeito, de agir naquilo. Então, Hebreus 11:6, que a fé é crer que Deus existe e que Ele dá coisas boas quando nós oramos, né? Então, quando você consegue entregar o seu coração, e não é esporádico, relaxado, nem fanático, mas você vai entregando teu coração, né? O que acontece, preciosos irmãos, é que Deus vai se revelando a você e revelando quem você é em Cristo, quem Cristo é em você. É assim que ele faz santificação, ele vai revelando quem você é em Cristo, quem Cristo é em você. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é verdade. Aí, meus amados, o que nós vemos é que, de repente, nós começamos a orar vendo Deus capaz, vendo Deus maior que aqui o visível. E também vamos renunciando o pecado e vamos vendo Deus melhor. Então nós começamos a nos apegar a Deus, honrar a Deus, renunciar o pecado com alegria. Por quê? Porque Deus para nós é melhor que o pecado, melhor do que os presentinhos do inimigo. Então você está vendo que libertação tremenda? Deus vai ficando cada vez melhor do que o pecado, né? Vamos renunciando com alegria o pecado. E Deus vai ficando cada vez maior do que os desafios gigantes, Faraó, dificuldades no trajeto. Então aqui vai brotando, através do arrependimento, a libertação do pecado pelo sangue de Jesus. E através da fé perseverante, humilde, a revelação de que Deus é maior, a fé de ver que Deus é maior do que estamos orando. Quantas pessoas estão orando assustadas, preocupadas, se levantam da oração ansiosas, agora? Quer dizer, elas ainda estão vendo o problema maior que Deus. Elas ainda estão vendo aquilo como ameaçador. O que pode ser feito até que ela veja Deus maior? Senhor, perdoa a minha incredulidade. Senhor, me perdoa, porque eu não consigo ver o Senhor maior que isto.
por isso estou ansioso, por isso estou ansiosa, por isso estou preocupado, com medo. Veja? Então confesse a incredulidade, mas não pare aí. Não fique a vida toda confessando incredulidade e parado. Diga: Deus, eu preciso consagrar a minha vida. Eu preciso ver o Senhor maior do que isso. Eu preciso ver o Senhor como o Senhor